estamos na 12ª semana temática e o tema desta semana é a polpa, que é esta ave que aqui está representada, e o título deste webinário chama-se A Polpa Mal Cheirosa, já vão perceber porquê. Eu, antes de dar início à apresentação, queria só fazer aqui uma advertência, que, dada a natureza da temática e dada a natureza dos conteúdos que vão ser apresentados, eu vou recorrer a linguagem bastante explícita para descrever aqui diversos aspectos relacionados com a polpa. E, portanto, estou só a fazer esta advertência para depois ninguém ficar surpreendido pelo tipo de linguagem que vai ser utilizada, mas penso que é a forma melhor de explicar tudo o que está por trás da forma de vida da polpa e da razão de ser desta fama de mal cheirosa. Vamos então dar início à sessão. A sessão chama-se A Polpa Mal Cheirosa e a polpa é esta ave que aqui está, que é uma ave bem conhecida, muito característica e bastante comum no nosso território. Bom, começamos como habitualmente com a ficha resumo de identificação. A polpa é uma ave que pertence à ordem Bucerotiformes, essa é uma palavra complicada. Na maioria dos guias de campo até há poucos anos, a polpa aparecia na ordem dos Coraciformes, que é a ordem que também tem os roleiros, os guarda-rios e os abelharucos, mas recentemente a ordem Bucerotiformes foi separada da ordem Coraciformes. Eu já vou explicar um bocadinho melhor que ordem é esta, que não aparecia nos guias até há pouco tempo. O nome científico desta espécie é o Pupa epops, comprimento desde a ponta do bico à ponta da cauda 26 a 28 centímetros, envergadura, que é a distância entre as extremidades das asas quando abertas, 42 a 46 centímetros. Portanto, em termos de envergadura, tem o tamanho aproximado de um gaio, embora quando está pousada seja assim um bocadinho mais esbelta, mas a dimensão é aproximada de um gaio. Em termos de habitats, a polpa frequenta habitats variados, com ou sem árvores, e normalmente ela pode frequentar zonas levemente arborizadas, mas prefere locais também ou com clareiras, ou terrenos agrícolas, ou pastagens, ou jardins. Portanto, gosta de se alimentar em zonas razoavelmente abertas. Portanto, podem ter ou não ter árvores. Em termos de alimentação, a polpa alimenta-se de insetos, sobretudo insetos de grandes dimensões, e também de larvas e pupas. Quanto ao ninho, o ninho, que aliás está no centro desta fama de mal cheirosa, o ninho é em cavidades. Cavidades, portanto, buracos que podem ser em árvore, ou em rocha, ou em construções, por exemplo, em paredes ou em edifícios arruinados. No que diz respeito à postura, a postura tipicamente tem 7 a 8 ovos, embora possa ir de 4 até 12. Quanto à incubação, 15 a 16 dias, ligeiramente mais que os passariformes, que tipicamente levam 12 a 14, a polpa é um bocadinho maior, portanto a incubação é de 15 a 16 dias. Relativamente ao nome científico, o Pupa epops. Bom, este nome tem aqui duas origens diferentes. O nome genérico, que é o Pupa, deriva diretamente do latim, em que o Pupa é o nome da polpa. O nome, como já vão ver à frente, é onomatopaico, tal como o nome do cuco, porque este nome emula o som produzido pela ave quando está a cantar. Portanto, provavelmente o nome latino já tem essa origem, depois foi adaptado para português como polpa. Quanto a epops é a mesma coisa, mas com origem no grego. Portanto, temos aqui duas palavras que significam exatamente o mesmo, só que uma vem do latim, outra vem do grego. Portanto, na prática, significa que temos aqui um tautónimo. Embora não seja um verdadeiro tautónimo, porque os tautónimos é quando temos duas palavras exatamente iguais, como por exemplo bútio-bútio ou apos-apos, aqui é aquilo que eu chamo um tautónimo disfarçado, porque são duas palavras diferentes, mas que na verdade são uma repetição. Portanto, isto olhando para este nome, o que isto significa é polpa-polpa. Só que a primeira parte é em latim, a segunda é um grego. Por isso é que eu digo que é um tautónimo disfarçado. Mas não deixa de ser um tautónimo, em termos práticos. Bom, então, como eu referi há pouco,
vou explicar que ordem é esta dos bucerotiformes. A ordem dos bucerotiformes foi separada da ordem dos coraciformes e atualmente reúne 4 famílias. A primeira é a família que nos interessa hoje, que é a família Upupidae, que é a família das polpas, que tem no total 4 espécies. Depois tem outra família chamada Phoeniculidae, que em inglês se chama Woodhupus. Em português o nome para estas aves são zombeteiros. É uma família endémica de África, portanto só ocorrem na África subsaariana e tem um total de 9 espécies. São aves relativamente aparentadas às nossas polpas. Depois tem uma terceira família bastante numerosa, que são os calaus, a família Bucerotidae, que é a família que dá o nome à ordem. São 59 espécies. Os calaus distribuem-se pela África subsaariana e pelo sul da Ásia, até à Índia e à Malásia e à Indonésia. Portanto, é uma família com uma distribuição ampla por 2 continentes. E, finalmente, os calaus gigantes ou calaus terrestres, que é a família Bucorvidae, são apenas 2 espécies, são bichos enormes, do tamanho de uma cegonha, mais ou menos, e são também exclusivos da África subsaariana. Portanto, isto é então o conjunto das 4 famílias que reúnem, que formam a ordem Bucerotiformes. Isto só para entenderem que ordem é esta e quais são os parentes mais próximos das nossas polpas. Agora vamos falar um bocadinho da família Upupidae. A família Upupidae também compreende 4 espécies. São elas a nossa polpa, a que podemos chamar polpa eurasiática, para distinguir dos restantes membros do grupo. E porque eurasiática? Porque ela se distribui pela Europa e pela Ásia, e na verdade também por uma parte da África, portanto é o Upupa epops. Depois temos a polpa africana, que é a Upupa africana, que alguns autores, algumas autoridades consideram uma subespécie da Upupa epops, portanto nem todas as autoridades estão de acordo, mas hoje em dia a tendência é de separar a polpa africana. Tem algumas diferenças que eu já vou referir. Depois temos a Upupa marginata, que é a polpa malgache. Malgache, para quem não sabe, é o adjetivo gentílico referente à ilha de Madagascar. Portanto, esta é uma espécie endémica de Madagascar. É bastante parecida com a nossa, mas tem uma vocalização completamente diferente. Este foi um dos critérios para a sua separação. E, por fim, é o Upupa antaius, que em português chamamos polpa gigante. Esta espécie está extinta, já não existe, mas ainda chegou a ser vista com vida, ter-se-á extinguido por volta de 1550. Era uma espécie endémica da ilha de Santa Helena, que é uma ilha no Atlântico Sul, que é a ilha onde ficou exilado Napoleão Bonaparte nos seus últimos 6 anos de vida. E esta polpa chama-se polpa gigante, porque aparentemente, de acordo com os dados que existem, seria bastante maior que os outros membros da família. E, aliás, o nome Antaios é uma referência a isso. Antaios era uma figura da mitologia grega que era filho de Gaia e era um gigante muito forte, que tinha muita força, vivia na Terra, mas que depois acabou por ser derrotado por Heracles, ou Hércules. Portanto, o nome científico faz referência ao grande tamanho desta polpa gigante que, como eu referi, está extinta desde o século XVI e era endémica da ilha de Santa Helena. Agora, vamos voltar aqui à nossa polpa asiática, e aqui temos uma estampa que tem várias imagens. Na primeira imagem, na imagem 1, vemos o macho, está aqui, e na 2 a fêmea. As diferenças entre o macho e a fêmea são muito tenues e nem sempre são identificáveis. Mas, em alguns casos, o que se verifica é que a fêmea tem a garganta um bocadinho mais esbranquiçada, que se vê aqui, e o peito ligeiramente mais acastanhado. Mas, como eu disse, as diferenças são muito subtis e nem todos os indivíduos serão sexáveis, digamos assim. O número 3 é um juvenil, portanto, que ainda está aqui com as penas em crescimento. Como se pode ver, a crista também está muito pequena, ainda se vê aqui as comissuras amarelas na base do bico, mas o padrão de plumagem já é parecido com os adultos. O 4 é da subespécie major, que é uma subespécie do Nordeste africano, do Egito e do Sudão. Tem umas tonalidades um bocadinho mais escuras, como se pode ver, embora as diferenças sejam pequenas. É uma subespécie, então, do Nordeste africano. Aqui uma imagem em voo, duas de um macho e uma de um juvenil.
Como podem ver, a plumagem no pescoço e na cabeça é predominantemente com este tom bege, e depois as asas com riscas pretas e brancas com um padrão muito visível, a cauda também preta com uma risca branca a meio, visível tanto por cima como por baixo. Asas muito arredondadas, com os dedos muito destacados, e depois a crista, a enorme crista, que é talvez a marca mais distintiva desta espécie, ou a popa, se quiserem, que é assim tão alaranjada e depois com as extremidades pretas e brancas. E esta risca branca nas primárias, que são as penas exteriores, esta risca branca muito visível é a principal característica que a diferencia da popa africana. A popa africana tem as primárias totalmente pretas, portanto não tem esta risca branca. De resto é muito parecida com a nossa, as outras diferenças são subtis, mas então é a principal diferença e é um dos critérios que leva a que seja considerada uma espécie distinta. O juvenil, como podem ver, já com um padrão muito parecido com o adulto, apenas ainda com a cauda que não está totalmente crescida e a popa também ainda está mais pequena. Aqui umas fotografias para ilustrar, vemos aqui um adulto pousado, cá está então o longo bico curvo, é um bico bastante longo, o pescoço e a cabeça com este tom alaranjado, a popa depois tem as extremidades pretas e brancas, e nas asas também um padrão fortemente contrastado de riscas pretas e brancas, a cauda mais uma vez preta com a tal risca branca a meio e as partes inferiores esbranquiçadas. Aqui uma popa em alimentação, ela tem um bico bastante longo, que ela usa como sonda, para sondar, para ver, para procurar as presas, os invertebrados de que se alimenta. O bico, tanto quanto eu consegui saber, não é sensível em termos de toque, das vibrações, como acontece, por exemplo, com as limícolas. E a captura das presas é feita principalmente com a vista e talvez com a visão. Mas o bico é usado um bocadinho para procurar ali em profundidade se existe ali alguma presa que seja interessante. Portanto, ela usa muito o bico para sondar quer a terra, quer, por exemplo, esterco de mamíferos, quer, por exemplo, para ver por baixo de folhas, em diversos sítios. Portanto, ela vai sempre usando o bico como sonda para procurar o seu alimento. Aqui, um dos momentos em que a crista está levantada, a maior parte do tempo a popa está com a crista recolhida. De vez em quando ela abre, principalmente quando está a pousar. Muitas vezes ela acaba de voar, pousa, há uma altura em que a crista é aberta e depois volta a ser fechada. E, portanto, é sempre engraçado quando apanhamos a popa com a crista aberta, porque lhe dá, de facto, este estar coroado, né? E a torna muito mais vistosa. Mas, na maior parte do tempo, essa crista está recolhida. Por curiosidade, posso referir que esta popa ou esta crista é formada por 28 penas. É o total de penas que compõem então esta crista, e como podem ver, mais uma vez são cor de laranja, mas depois as extremidades são pretas ou castanhas escuras, e depois antes da extremidade, a parte subterminal é esbranquiçada. São obviamente padrões que muitas vezes estão recolhidos, não são visíveis, mas quando ela abre a popa é possível ver estes detalhes. Aqui, mais uma vez, em voo, agora em fotografia, podem ver, aqui a popa está recolhida, mas podemos ver as tais riscas pretas e brancas aqui nas penas de voo, as primárias pretas com a tal risca branca muito contrastada, que, como eu referi, só está ausente na subespécie africana, e depois, novamente, a cauda preta com a risca branca ao meio. É uma ave que, no caso de Portugal, não se confunde com nenhuma outra, portanto é uma espécie que não oferece normalmente dificuldades de identificação. Aqui um conjunto de fotografias que mostram um exemplo de um ninho, neste caso um ninho numa parede, uma parede rochosa que também tinha assim bocados de cimento. O ninho é dentro da cavidade e aqui temos um adulto a trazer o que parece ser uma larva ou uma pupa para entregar ao juvenil que está com a cabeça de fora do ninho, e é muito frequente nós vermos as pupas a alimentarem as crias a voar, portanto elas ficam ali a esvoaçar, como vem aqui na imagem da direita, a esvoaçar enquanto alimentam a cria que está com a cabeça de fora. É claro que, tipicamente, como vocês viram, a postura é de 7 ou 8 ovos, portanto eu imagino que haja várias crias dentro do ninho, e nestas situações, eu não estive a ler especificamente para o caso das popas, mas nestas situações é muito frequente que as crias mais fortes
sejam aquelas que conseguem meter mais vezes a cabeça de fora e, portanto, acabam por receber mais alimento. Até porque, salvo erro, no caso das polpas, a incubação é assíncrona. Assíncrona significa que começa logo com a postura do primeiro ovo. Há espécies em que a incubação é síncrona, significa que só quando a postura está completa é que começam a incubar e nessa altura os juvenis nascem todos ao mesmo tempo, mas quando a incubação é assíncrona, isso significa que o primeiro ovo é começado a incubar mais cedo, o primeiro juvenil vai nascer mais cedo e vai ficar maior que os outros. Portanto, vai haver ali uma diferença de tamanhos. E se for o caso, obviamente que os maiores vão conseguir também obter mais alimento. Isto acontece com diversas espécies. Não sei exatamente porque é que umas escolhem a incubação síncrona e outra assíncrona, são estratégias reprodutivas. De qualquer forma, o que nós vemos aqui é que no buraco só uma das crias é que consegue meter a cabeça de fora. Portanto, dependerá, mas normalmente os buracos são relativamente pequenos e eu imagino que isto aconteça com alguma frequência. Pronto, portanto, aqui na de baixo vemos o juvenil com a cabeça de fora, ainda tem a polpa muito pequenina e cá estão as comissuras amarelas aqui no bico, ainda bastante evidentes. Isto é algo que se nota em muitas espécies, principalmente em passariformes também. Agora, falando um pouco do canto, a polpa é uma espécie muito vocal e tem um canto muito característico, que aliás serviu de inspiração para o nome latino e para o nome em português e noutros idiomas. Tipicamente é uma sequência de notas, up, 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 portanto, que está aqui transcrito como hup, 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 pode ser escrito de outras maneiras. As sequências são repetidas durante muito tempo, pode ter 2 a 4 notas, mais raramente 1 ou 5. Mas as sequências mais frequentes são de 2 ou 3, sendo que as sequências de 4 ou 5 correspondem a níveis de excitação mais elevados. Eu agora vou ter que interromper aqui porque me estou a lembrar que me esqueci de partilhar com o som, portanto, e como eu quero partilhar aqui os fecheiros de som, vou fazer aqui uma pequena pausa. E agora vou compartilhar novamente, agora sim com som. Peço desculpa, mas tinha-me esquecido de clicar, e se eu não clicar isto no momento da partilha, depois ele não me deixa passar o som. Portanto, retomando, como eu disse, as sequências mais frequentes são de 2 ou 3 notas e as sequências de 4 ou 5 correspondem a níveis de excitação mais elevados, como por exemplo durante a parada nupcial. Então eu vou partilhar aqui 3 fecheiros de som. O primeiro com uma sequência de 2 notas, o segundo de 3 notas e o terceiro de 4 notas, que é para ouvirem a diferença. Então vamos ouvir uma sequência de 2 notas. Esta é então a sequência típica em que ela faz pup, pup, e repete isto muitas vezes. Uma outra variante também muito frequente é a de 3 notas, que vamos ouvir agora. E por fim, vamos ouvir um caso de uma sequência de 4 notas. Portanto, aqui estes 3 exemplos mostram a variabilidade. Eu, desde que aprendi que as polpas podem ter estas variações na sequência, hoje em dia não consigo ouvir uma polpa sem contar mentalmente quantas notas é que ela está a fazer. Se são 2, se são 3, se são 4, até já ouvi 5. E há coisa de 3 anos, ouvi uma coisa extraordinária. Eu estava, algures nos montes, no concelho de Castro Marinho, no Algarve, e pareceu-me ouvir uma polpa a fazer uma sequência de 6 notas, e então aproximei-me, estive a ouvi-la demoradamente e a contar sempre as notas, e realmente houve ali uma polpa que teve bastante tempo a cantar 6 notas seguidas. Eu não encontrei nenhuma referência bibliográfica sobre isso, tive pena não conseguir gravar, porque realmente me parece ser um acontecimento bastante raro ter uma polpa a cantar sequências de 6 notas. Acho que alternava 6 com 5, se a memória não me falha, mas contei várias vezes 6 notas, e fica aqui também esta curiosidade. Mas se estiverem atentos quando ouvirem polpas a cantar, especialmente na primavera, que é quando elas cantam mais, estejam atentos e reparem quantas notas é que ela está a fazer.
Bom, agora vamos passar ao assunto que tem a ver com o título da sessão, que é a questão da polpa ser mal cheirosa. E sobre a polpa mal cheirosa há várias coisas a dizer. Desde logo há um mito que está muito, muito difundido, que é o ninho da polpa cheira mal porque as crias fazem os dejetos dentro do ninho e a fêmea não os remove. Portanto, esta é a história que corre e que se encontra abundantemente referida nos mais variados textos. Só que isto não é totalmente verdade. E então vamos tentar perceber melhor o que é que se passa. A realidade é que a fêmea faz, ou pelo menos procura fazer a higiene do ninho. Ela procura remover os dejetos das crias. Não quer dizer que consiga fazer sempre, obviamente, dependendo até do tamanho do ninho, e até porque às vezes há casos em que as crias tendem a defecar na parte posterior do ninho, mais afastado da entrada, portanto pode nem sempre ser prático. Mas a realidade, e isto está documentado, é que a fêmea procura fazer a higiene do ninho. Bom, mas se assim é, de onde é que vem a fama da polpa ser uma ave mal cheirosa? Tem que ter uma razão. E tem. E a resposta chama-se glândula oropigial. Esta fotografia que eu tirei da net, isto não é de uma polpa, isto é, salvo erro, de um periquito, mas foi a fotografia que eu encontrei que ilustra melhor. A glândula oropigial é uma glândula que as aves têm aqui no oropígio, que permite segregar um líquido que normalmente é usado, entre outras coisas, para manter as penas bem oleadas. Portanto, é um líquido que ajuda à conservação das penas. Todas as aves, ou quase todas, têm isto, umas mais, outras menos, mas, portanto, é algo que faz parte da anatomia das aves e que aqui se vê bem, porque esta ave ainda está praticamente sem penas. Só que no caso das polpas, a glândula oropigial tem algumas particularidades. É que, durante a época dos ninhos, a glândula oropigial, tanto da fêmea como das crias, tem capacidade para segregar um líquido de cheiro pestilento, como está escrito, que produz um fedor semelhante ao de carne estragada. E mais, a fêmea usa esse líquido, enquanto ainda está a incubar os ovos, usa esse líquido para depois espalhar esse líquido sobre os ovos, o que faz com que desde logo os ovos comecem a cheirar horrendamente mal. Portanto, este é um dos fatores, não é o único, mas é um dos fatores que produz o mau cheiro, é a fêmea segrega um líquido que ela própria aplica nos ovos. E, portanto, os ovos ficam logo a cheirar mal. Mas a história não acaba aqui. É que depois, sempre que um intruso se aproxima do ninho, tanto a fêmea como, sobretudo, as crias aproveitam e lançam um esguicho deste líquido fedorento para cima do intruso que se aproxima do ninho. Portanto, imaginem, não é muito agradável, mas isto é uma estratégia defensiva das crias de polpa para se protegerem dos predadores. Portanto, elas têm a capacidade de segregar o líquido, aproxima-se uma ameaça e então atiram um esguicho de líquido da glândula oropigial para cima do predador. Eu ponho aqui uma imagem que é um excerto do livro, da enciclopédia Birds of Western Palearctic, que explica este processo um bocadinho mais em detalhe. Então, esta secção chama-se Anti-Predator Responses of Young, eu traduzo para quem não domina bem o inglês, portanto isto é as respostas dos juvenis para se defenderem dos predadores. E eu selecionei aqui algumas partes que quero salientar. A principal resposta, portanto, Main Anti-Predator Response, é a principal resposta anti-predador, combina duas coisas. Primeiro, a exudação do tal líquido de cheiro pestilento em gotas a partir da glândula oropigial, que está temporariamente maior, portanto, durante uns dias os juvenis têm uma glândula oropigial particularmente grande para produzir o tal líquido e que tem um cheiro absolutamente intolerável, como carne podre ou almíscar. Mas como se isto não bastasse, os juvenis conseguem injetar de forma forçada e copiosa fezes líquidas a partir do conteúdo dos intestinos através da cloaca para cima do potencial intruso. Portanto, eu peço desculpa, estou a descrever isto exatamente como é, para se perceber de onde é que vem esta questão do mau cheiro. Portanto, os juvenis defendem-se de duas formas: líquido da glândula oropigial e também uma projeção de fezes líquidos para cima do intruso. Portanto, assim, de facto, não há intruso que consiga lá chegar, mas isto também tem consequências a nível do cheiro.
E depois até aqui uns detalhes. A secreção a partir da glândula uropigial ocorre a partir do 4º dia. Portanto, com 4 dias de idade, depois da eclosão, os juvenis já conseguem segregar o líquido. E a glândula atinge o tamanho máximo aos 12 dias de idade e depois disso é gradualmente reabsorvida. Portanto, reparem, a glândula está maior durante alguns dias, precisamente para permitir esta estratégia defensiva. Quanto à injeção do material a partir da cloaca, ocorre pela primeira vez ao 6º dia e continua enquanto eles estão no ninho, mas é mais pronunciada quando já têm uma idade maior, quando já têm mais dias. Portanto, toda esta estratégia evoluiu como estratégia defensiva e a própria glândula depois diminui quando já não é necessária para esta função. Mas ainda tem aqui um detalhe um bocadinho pérfido, é que inicialmente este esguicho não é dirigido, mas depois, com um pouco de prática, eles já conseguem atirar diretamente ao intruso e, por vezes, várias crias ao mesmo tempo. Portanto, imaginem vários esguichos em simultâneo dos vários juvenis a atirar ali ao intruso. É, de facto, uma estratégia absolutamente assustadora para o intruso, mas aparentemente eficaz para a ninhada de polpas. Relativamente à estratégia de defesa dos pais, e em particular da fêmea, portanto, Parental Anti-Predator Strategies, que é a estratégia dos pais contra os predadores. Eu aqui também salientei só alguns aspectos mais relevantes. Durante a incubação portanto, durante a incubação ou quando há crias, a secreção do tal líquido mal cheiroso a partir da glândula uropigial também se desenvolve na fêmea como nos juvenis. Pode ser emitida quando o ninho vai ser examinado, por exemplo, quando vai lá alguém inspecionar o ninho. A própria fêmea se pode defender. E portanto, está aqui uma referência a dizer que a fêmea consegue também descarregar material fecal a uma distância de 24 a 30 centímetros, o que significa que qualquer pessoa ou predador que se aproxime do ninho está em risco de ser ali atingido, quer pelos juvenis, quer pela fêmea. E depois eu tenho aqui uma nota que é a reputação de deliberadamente manter o ninho com mau cheiro por não praticar uma higiene do espaço a fim de afastar os predadores, não está bem documentado. Ou seja, não existem provas de que a fêmea intencionalmente deixa as fezes no ninho como forma de pôr aquilo a cheirar mal para os predadores não irem lá. Pelo contrário, a fêmea regularmente remove as fezes desde que o local o permita e atira-as através da abertura. Portanto, está aqui escrito e tem referências de que, aliás, tem uma série de referências para esta última afirmação, de que a fêmea procura praticar a higiene do ninho. Agora, toda esta estratégia defensiva de expulsão de fezes e do líquido da glândula uropigial que realmente é o fator principal responsável por este cheiro que se tornou tão característico dos ninhos de polpa. Por fim, diz também que os juvenis defecam muitas vezes fora do centro, para fora, a partir de dentro do ninho, e mais tarde, se possível, mesmo através da entrada. Portanto, eles evacuam para fora do centro do ninho para permitir a higiene e, quando conseguem, a partir da cavidade de entrada. E que a presença do mau cheiro tende a ser mais intensa quando os juvenis ou a fêmea têm necessidade de recorrer a esta estratégia defensiva, porque isto obviamente vai provocar mais uma acumulação de cheiro. Portanto, os ninhos podem cheirar melhor ou pior, dependendo da necessidade de defesa que tenha havido. Portanto, toda esta estratégia depende, obviamente, da situação em concreto, mas estes são os fatores e é importante também para desmistificar a tal ideia de que os ninhos das polpas cheiram mal porque a fêmea não faz a higiene. A história, como veem, é bastante diferente. Agora, vamos deixar esta temática assim um bocadinho mais mal cheirosa e vamos focar-nos noutros aspectos também relevantes sobre a polpa. Voltamos aqui a falar então de conservação. Eu mostro a ficha da conservação, que é a ficha tirada do site da BirdLife. A polpa é uma espécie muito abundante, não está ameaçada, portanto é uma espécie de list concern, pouco preocupante, é o estatuto global e é também o estatuto na Europa. É uma espécie muito distribuída, muito comum na Europa, não está ameaçada. Em Portugal tem 2 estatutos. Tem um estatuto para o continente, que é pouco preocupante, porque é muito abundante, e tem um estatuto na Madeira. Já vou voltar a falar da Madeira,
mas na Madeira, onde a polpa é muito menos frequente, tem o estatuto de vulnerável. Portanto, isto já tem o estatuto de espécie ameaçada na Madeira. Eu voltarei mais à frente à questão da Madeira. Antes disso, vou mostrar a distribuição no mundo. Isto é o mapa de distribuição tirado do site Birds of the World. Como podem ver, é uma espécie com uma distribuição muito alargada, que vai desde a Península Ibérica até aqui à Coreia e à extremidade, quase à extremidade, portanto até ao Extremo Oriente, apanha a maior parte da Ásia temperada e do Sul, e apanha uma grande parte da África, apanha ainda os arquipélagos da Madeira e das Canárias. A polpa tem várias subespécies, a principal, que é a subespécie nominal, que é, quando tem aqui o E, significa o Pupaepops, porque eu só estou a indicar as subespécies e quando é assim, mantém-se as iniciais só do género e da espécie. Portanto, o Pupaepops epops é a subespécie nominal, que é a principal, que toma o nome da espécie e que ocorre em toda a Europa. Depois temos a Pupaepops africana. Eu aqui pus o E entre parênteses para salientar o facto que esta subespécie africana é considerada por algumas autoridades uma espécie distinta, ocorre mais ou menos aqui da Tanzânia, de Angola até a África do Sul, portanto apanha aqui a África Austral, é a tal que não tem a risca branca nas primárias. Depois temos a Pupaepops major, que é no Egito e no Sudão, foi a tal que eu mostrei na outra estampa, que é um bocadinho mais escura. Temos depois a Ceylonensis, o nome vem do Ceylon, que é o que ocorre aqui na Índia e nas regiões circundantes, a Longirostris no Extremo Oriente, a Senegalensis na África Ocidental e depois a Vaibeli na África Oriental, aqui, que é na Etiópia. Depois temos a Marginata, que é a de Madagascar, a polpa malgache, que eu falei há pouco. Esta sim já é unanimemente reconhecida como uma espécie distinta, por isso está a verde. E depois esta que está a preto, que é o Pupa antaius, a polpa gigante da ilha de Santa Helena, que fica aqui umas centenas ou milhares de quilómetros ao largo de Angola, e que está extinta desde 1550. Portanto, 4 espécies, uma que é a que está azul, com as várias subespécies, outra que é a Marginata em Madagascar, a africana, se considerarmos como tal na África Austral, e a antaius extinta na ilha de Santa Helena. Como podem ver no mundo, a principal, que é a polpa eurasiática, tem uma distribuição vastíssima. Vamos ver o mapa na Europa. Este é o mapa tirado do site da BirdLife. Aqui, neste mapa, só aparecem 2 cores, que é verde, onde é residente, e amarelo, onde é estival nidificante. Podemos ver que é estival na maior parte da Europa, não nas Ilhas Britânicas e também não aparece no Norte, que não está aqui, mas é residente no Norte da África, na Madeira, nas Canárias e no terço sul, ou na metade sul da Península Ibérica. Portanto, na Península Ibérica, elas são estivais no Norte, residentes no Sul. O que significa que elas no Sul conseguem sobreviver durante todo o ano. Aliás, há dados de anilhagem que mostram que estes bichos que estão no Sul, que elas estão cá todo o ano e efetivamente estes bichos não migram, são bichos que são capturados, por exemplo, há anilhagens feitas no Algarve que mostram que os mesmos bichos são apanhados em diferentes épocas do ano. E também sei que há estudos feitos no norte de Espanha que mostram que estes bichos daqui vão invernar à África, não vão para o sul de Espanha. Estes aqui são migradores de longa distância, vão para a África subsaariana. Estes daqui ficam por cá todo o ano, portanto são efetivamente residentes quase sedentários. Aqui o mapa do Atlas Europeu, que compara os 2 Atlas Europeus. O primeiro foi feito na década de 90, início da década de 90, o segundo foi feito entre 2010 e 2015, isto está no site ebba2.info, tem lá mapas para todas as espécies. Para quem ainda não conhece estes mapas, eu passo a explicar. Isto tem aqui, este mapa tem manchas de 3 cores, e temos aqui uma legenda que diz EBBA1, EBBA1 e 2, EBBA2. EBBA significa European Breeding Bird Atlas. E então as manchas a cinzento, que são as mais vastas, representam as zonas onde a espécie foi detectada no primeiro Atlas Europeu e no segundo Atlas Europeu. As manchas cor de laranja é os locais de onde desapareceu do primeiro para o segundo Atlas e as azuis é onde apareceu. O que é que nós vemos? Vemos que praticamente por todo o sul e sul e leste está tudo a cinzento, não houve alterações significativas, há aqui uns quadradinhos espalhados. Vemos muitos quadrados de cor de laranja, sobretudo aqui no terço norte, principalmente aqui Alemanha, norte de França, Bélgica e um pouquinho do norte, mas também há aqui manchas azuis nos países bálticos e aqui na Polónia, na Alemanha. Portanto, a situação não é muito clara, embora pareça assim ao olho haver uma predominância dos quadrados laranjas que sugerem que ela esteja a encolher a norte. Efetivamente, a polpa está a diminuir na Europa há pelo menos 200 anos. E sabe-se que nos últimos 200 anos
desapareceu de países como a Suécia, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda e uma grande parte da Alemanha. Portanto, está documentado que a polpa tem estado a reduzir a sua presença nos países mais a norte, e, por exemplo, há 200 anos era relativamente frequente na Suécia e agora não é. Portanto, e mesmo no resto dos países onde ocorre é consideravelmente menos abundante. Já no sul da Europa, a polpa é atualmente bastante frequente e para já não há sinais de que esteja a diminuir aqui no nosso país. Chamo também a atenção aqui para a Madeira. Aqui na Madeira temos dois quadradinhos, que é a Madeira e Porto Santo, sendo que a Ilha da Madeira está à cor de laranja e o Porto Santo está a cinzento. Eu vou fazer zoom, para vermos um bocadinho melhor, vemos aqui a Península Ibérica, a Madeira e Porto Santo. Efetivamente, para quem conhece o arquipélago, a Madeira e o Porto Santo são duas ilhas muito diferentes. A Madeira é uma ilha montanhosa, muito florestada e que tem muito pouco habitat para a polpa, e a polpa nunca foi muito comum na Madeira, essencialmente porque não tem habitat. Já no Porto Santo, ela é muito abundante. É uma espécie frequente. O Porto Santo é uma ilha mais árida, menos arborizada e, portanto, tem habitat mais favorável para a polpa. E, aparentemente, no primeiro para o sul do Atlas, as poucas que havia na Ilha da Madeira desapareceram e elas passaram a ocorrer apenas no Porto Santo. Aqui o gráfico tirado do site do EBCC, que é o European Bird Census Council, que nos mostra a evolução da população na Europa, resultado dos vários censos de dados comuns. Vemos que aqui na década de 90 terá havido algumas flutuações, parece ter caído, depois recuperou, mas desde o ano 2000 a população, pelo menos a nível europeu, parece estar relativamente estável, com algumas oscilações, e está aqui escrito à esquerda que atualmente é considerada estável a população na Europa como um todo. Isto não impede que esteja a desaparecer de alguns locais, mas na Europa como um todo, para já, os números indicam que está estável entre 89 e 2021. Vamos ver a situação em Portugal continental. Aqui começo, como já fiz anteriormente, com o mapa do primeiro Atlas de nidificantes, que foi realizado entre 1978 e 1984. As bolinhas grandes significam nidificação confirmada, as bolinhas médias, nidificação provável, e as bolinhas pequenas, nidificação possível. O que é que nós vemos aqui? Vemos que a polpa, neste Atlas, foi detectada de norte a sul do país, em quase todas as folhas, aqui com uma ou outra falha, aqui parece ser no interior do distrito de Coimbra, na transição para Castelo Branco. São em zonas de serras com muitos matos, onde possivelmente ou não há polpas, porque não têm habitat, ou elas ocorrem em densidades muito baixas e não foram detectadas, mas há relativamente poucas falhas. Portanto, tirando pontualmente, a polpa está presente em todo o país. Portanto, década de 80, distribuição ampla, com falhas muito pontuais. Há aqui uma nota que vem aqui neste texto, que para mim é uma nota um bocadinho enigmática, porque eu não consegui encontrar esta referência em mais lado nenhum, que é a última frase que diz: pode chegar a ter 4 posturas. Eu, na bibliografia que consultei, dizem que tem uma ou duas. Portanto, eu não sei se esta questão das 4 posturas são posturas de reposição quando a primeira falha. Enfim, está referido aqui no primeiro Atlas, mas como isto não está referenciado, eu não sei exatamente se isto é uma situação comum ou se acontece mais no sul da Europa, não faço ideia, mas pronto, fica aqui esta referência também. Agora passamos ao segundo Atlas, que foi feito entre 1999 e 2005. Aqui já temos à esquerda uma grelha mais fina, com 10 por 10 km. Mais uma vez as bolinhas grandes são confirmações. E mais uma vez vemos uma distribuição muito ampla de norte a sul, com algumas falhas aqui no centro. Curiosamente, as falhas são na mesma zona em que já tinha sido detectado o primeiro Atlas, que é aqui a parte interior do distrito de Coimbra, que é uma zona bastante serrana também, densamente arborizada com eucaliptos ou com muitos matos. Possivelmente não haverá muito habitat de nidificação. Também aqui umas falhas pontuais no litoral centro-norte, também no extremo norte, aqui no Alto Minho, mas, grosso modo, a polpa está presente em todo o país. Também umas falhas aqui à volta de Lisboa, talvez por ser uma zona densamente urbanizada. À direita temos o mapa com escala de cores, um mapa modelado que nos mostra as zonas de abundância, e sendo que, portanto, isto tem a ver com a frequência com que a espécie foi detectada. Os tons mais escuros mostram as zonas onde a espécie é mais abundante, e claramente vemos que é no interior alentejano. Portanto, aqui toda a bacia do Guadiana e o Vale do Sado, principalmente, portanto, os distritos, diria eu, de Évora, Beja e uma parte de Setúbal, são as zonas onde a espécie é mais abundante, que tem os vermelhos mais escuros, são as zonas mais áridas do país, portanto, claramente onde o clima mediterrâneo é mais presente, mas o clima mediterrâneo também ocupa vastas áreas da beira interior e trás-os-montes, e nós vemos que as manchas também assim de tons vermelhos intermédios vão por aqui acima, pela beira baixa, beira alta até trás-os-montes.
Portanto, claramente a polpa é uma espécie de ambientes mediterrâneos, reparem que também entra pelo Ribatejo e pelo Algarve, mas depois é no litoral norte e centro que as densidades são menores. Embora este mapa da esquerda não ilustre isso, porque isso é um mapa só de presenças, mas aqui já vemos aqui uma zona branca, que é uma zona onde a espécie quase não foi tratada, tal parte das serras do interior de Coimbra, aqui na zona oeste de Lisboa, Cascais também não tem, e no Alto Minho. Portanto, claramente mais abundante no sul e mais comum no interior do que no litoral. É típico das espécies de ambientes mediterrâneos, como é o caso da polpa. Falando rapidamente da situação das ilhas, isto é o mapa do segundo Atlas, tem aqui Açores e Madeira, como podem ver nos Açores o mapa está completamente em branco, não há referências. Na Madeira temos uma bolinha pequenina na Madeira, que é uma presença, e temos uma bolinha grande no Porto Santo, que é a confirmação de nidificação. Efetivamente, como eu disse, é no Porto Santo que as polpas são mais abundantes. Isto também é o mapa do segundo Atlas. Só que na Madeira foi feito um Atlas de nidificantes com uma grelha muito mais pequena, uma grelha de quadradinhos de 2 por 2 km, e temos então aqui a Ilha da Madeira, depois o Porto Santo, que aqui está colocado por baixo, embora o Porto Santo fique a nordeste, aqui as ilhas desertas e depois as ilhas selvagens. E vemos aqui, tem aqui quadrados castanhos escuros e depois bege, sendo que os castanhos escuros são a nidificação confirmada. Vemos aqui que na ilha do Porto Santo houve confirmações em várias quadrículas e a espécie foi detectada em todas as restantes. Portanto, no Porto Santo é uma espécie presente por todo o lado. Efetivamente, também já tive a oportunidade de visitar o Porto Santo e confirmo que é relativamente fácil ver polpa. Na Ilha da Madeira, na ilha principal, reparem, não foi detectada a espécie. E nas ilhas desertas e nas selvagens houve aqui um registro pontual, talvez, de aves em migração. Portanto, é um caso de uma espécie que, embora a Ilha da Madeira seja muito maior, ela prefere a ilha mais pequena, que é onde encontra habitat mais favorável. Portanto, isto é de um atlas que está online, que é o atlasdasaves.netmadeira.com. Foi realizado pelo Parque Natural da Madeira. Aqui, um outro mapa, que é o mapa da abundância, portanto, também com uma escala de cores, neste caso em verde, que nos mostra também a espécie presente no Porto Santo, aqui as zonas onde é mais frequente, mas na Madeira, nas desertas e nas selvagens não há aqui qualquer registro. Portanto, é aqui uma curiosidade acerca da presença da polpa na Madeira. Falando um pouco da distribuição de inverno, eu já referi há pouco que a polpa é estival na metade norte da Península Ibérica e é invernante, é residente na metade sul. Eu, durante muitos anos, depois de ter andado assim a recolher informações avulso, eu fiz um diagrama, uma representação, uma descrição mais ou menos simples de qual era o limite da zona de invernada. Traçamos uma linha oblíqua, aqui desde Figueira de Castelo Rodrigo, que fica aqui no limite norte da Beira Alta, até Cascais, e basicamente a minha teoria era, para baixo desta linha, são residentes, estão presentes todo o ano, ou seja, basicamente a sul do Tejo e depois Ribatejo, Beira Baixa e Beira Alta, na parte interior estão presentes todo o ano, e aqui são estivais. Isto era a descrição sumária que eu dei. Entretanto, recentemente, quando estava a preparar o guia recentemente publicado, o Guia Fotográfico das Aves de Portugal Continental, estive a estudar as distribuições em mais detalhe, porque eu também, um dos objetivos do guia era também disponibilizar mapas de distribuição atuais e detalhados. E então andei a recolher informações mais recentes e desenhei um mapa, que é o mapa que está no guia, que eu aqui reproduzo. E então verde é a região em que a polpa está todo o ano, cor de laranja é a zona em que a polpa é estival. Como podem ver, não é muito diferente do mapa da esquerda, embora este aqui esteja mais detalhado. O que podemos ver é que, efetivamente, a zona onde é estival começa aqui na zona de Cascais. Portanto, se nós traçarmos esta linha até Figueira de Castelo Rodrigo, abaixo é quase tudo verde, exceto aqui esta zona. Isto é a zona serrana do distrito de Castelo Branco, mais uma vez a tal parte interior de Coimbra, e isto é a Serra da Estrela. Portanto, esta zona de serras, elas não ocorrem no verão, mas, perdão, no inverno, mas dá a volta por trás da Serra da Estrela e ainda entra aqui um bocadinho no Vale do Mondego, aqui nesta zona que será a Sorico da Beira, Mangualde. Portanto, aqui elas, como é uma altitude mais baixa, elas estão todo o ano, e depois também pelo Planalto de Ribacoa, e entram entre os montes, nesta zona da chamada Terra Quente Transmontana, que é a zona mais baixa, perto do Douro, ainda sobe aqui um bocadinho até as Chaves, mas depois está ausente da zona de Bragança, que é a chamada Terra Fria. É claro que aqui no norte as densidades já são muito baixas e se calhar há zonas em que ficam algumas e outras vão-se embora. Portanto, isto, obviamente que este mapa é uma aproximação, mas o aspecto aqui a reter é que no sul estão presentes o ano todo, no litoral norte e centro são estivais e no interior norte e centro há aqui um estatuto misto, em que há algumas polpas que ficam no inverno, mas em que são mais abundantes durante a primavera e o verão.
Aqui o gráfico de frequência de observação em Portugal é o gráfico tirado do eBird, que mostra a percentagem de listas que contém a espécie. Então o que é que nós vemos? Vemos que é mais abundante na primavera, atinge aqui o pico de 16% no início de maio. Isto representa duas coisas. Por um lado, o facto de haver mais, porque há muitas que são migradoras, porque há regiões que elas só visitam no verão, e por outro lado, o facto de estarem a cantar muito. Cantam muito, são muito audíveis, são fáceis de detectar. Depois diminui quando param de cantar, no final de junho. Depois há aqui um pico no final do verão. Eu não sei o que é que se deve a este pico, a minha interpretação é que isto tem a ver com a passagem de aves em migração. Portanto, aparecem muitas em migração, que são detectadas em sítios onde não nidificam. Portanto, há este pico aqui da passagem outonal. E depois no inverno isto cai para valores da ordem dos 7%. Isto são as aves que estão no sul do país. Portanto, as listas do norte aqui já não incluem a espécie, as do sul incluem. Aqui, para se perceber melhor esta diferença de padrões, eu selecionei 3 distritos do país para se ver as diferentes fenologias da espécie. Começando aqui por cima, pelo Porto. No Porto vemos que no inverno, nos meses de inverno, a frequência é 0, portanto não há poupas, ou está praticamente nos 0. Janeiro, fevereiro e depois de outubro para a frente. Portanto, no Porto não há poupas no inverno, começam a chegar em fevereiro e as frequências máximas andam aqui entre abril e agosto, andam aqui pelos 3, 4%. Mesmo assim não é uma espécie muito abundante no Porto, mas claramente há um padrão de chegada e depois de partida no outono e no inverno estão ausentes. Em Santarém temos um padrão misto, em que há algumas no inverno, aqui com 6%, portanto Santarém que está ali na zona de transição, 6, 7% no inverno, e depois na primavera, com a chegada de mais aves e com maior detectabilidade, a frequência sobe aos 15, 16. Portanto, desce no inverno, mas não desce a 0 como acontece no Porto. No caso de Beja, que já está bem para sul, onde a espécie está presente todo o ano, já não há esta assimetria tão grande como aparece no Porto. Sobe um bocadinho na primavera, talvez por serem mais detectáveis, mas os valores de inverno não são muito diferentes destes que temos, por exemplo, aqui em maio. E outro pormenor curioso sobre Beja é que, reparem, as frequências são muitíssimo mais altas, andam entre os 28% e os 40%, portanto, anda aqui pelos 35%, quer dizer, uma em cada 3 listas tem poupa. E isto não surpreende, nós vimos no Atlas, no mapa do Atlas que eu mostrei, que a espécie é muito mais abundante no interior alentejano do que no resto do país. Portanto, no Porto aparecem 4, 5% de listas com polpa na primavera ou no verão, e em Beja anda pelos 30 e tal. Portanto, vê-se muito mais polpas no interior sul, porque é o tipo de ambiente e de clima que elas favorecem. Agora, antes de terminar, vou falar aqui de algumas curiosidades relacionadas com a polpa noutros contextos completamente diferentes. A polpa é uma espécie muito interessante, é uma espécie que desde há muito as pessoas repararam, é uma espécie muito presente na cultura, e eu vou deixar aqui alguns apontamentos muito engraçados acerca da polpa noutros contextos. Começo por falar da polpa, da presença da polpa nos livros sagrados, concretamente na Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, e no Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Ora, na Bíblia, a polpa é mencionada no Antigo Testamento e está listada, provavelmente devido ao tal cheiro que nós já sabemos a origem, que a fêmea e as crias exalam, está listada entre os animais que não devem ser comidos. É mencionada concretamente no Antigo Testamento, no livro do Levítico, e há uma secção que diz que são os animais imundos ou que são abominação, que são os animais que não se devem comer, são animais proibidos. E diz assim: dentre as aves tereis por imundas e não comereis delas, pois são impuras as seguintes: as águias, os urubus, as águias marinhas, os açores, os falcões, portanto tudo o que é rapinas, qualquer espécie de corvo, as corujas, as gaivotas, as avestruzes e qualquer espécie de gavião, os mochos, os corvos marinhos, as ibis, as gralhas, os pelicanos, os abutres, as cegonhas, as garças, e cá estão as polpas, e também qualquer espécie de morcego. Portanto, a polpa está entre os animais que são mencionados na Bíblia, concretamente no livro do Levítico, que é do Antigo Testamento, capítulo 11, versículos 13 a 19. Relativamente ao Corão, também tem uma referência à polpa, mas num contexto completamente diferente, que envolve o rei Salomão. O Corão, ou Alcorão, diz assim: Salomão, a certa altura, reviu as aves, portanto passou as aves em revista e disse: porquê é que eu não vejo a polpa? Onde é que está a polpa? Ou ela está ausente? Se ela não aparecer, eu a punirei severamente ou a matarei. Ela tem que vir a mim e tem que apresentar uma desculpa clara. E a polpa não tardou a aparecer e disse, não é disse, peço desculpa, tenho aqui um lápis, e disse: venho de Sabá com notícias. E então a polpa relatou a Salomão que Sabá era governado por uma rainha poderosa e rica que tinha um trono magnífico.
Só que nesse reino de Sabá eles adoravam o sol e Salomão ficou perturbado. Então Salomão enviou a popa de volta para a rainha com uma carta convidando-a para ela e o seu povo passarem a adorar o único Deus verdadeiro e não o sol. E então, por fim, a rainha de Sabá renunciou à idolatria e juntou-se a Salomão na adoração a Deus. Isto do livro do Alcorão, capítulo 27, versículos 20 a 22. Portanto, reparem, a popa aqui tem uma função muito importante, que é a função de ser a mensageira de Salomão. Duas notas acerca disto. A primeira tem a ver com aquela interpretação da passagem do Levítico. O Levítico, aliás, esta lista de animais também é referido depois no Pentateuco, no livro do Deuteronômio. A palavra hebraica, que tem estes caracteres, estão aqui, é traduzida como sendo uma determinada espécie de ave. Só que reparem que na antiguidade as espécies de aves não estavam classificadas como estão hoje. E, portanto, há estudiosos da Bíblia que questionam se aquela referência que vem no Levítico é realmente uma popa ou se não será antes uma Bíblia. Por acaso não é o caso desta Bíblia, mas o nosso Bíblia tem uma popezinha também na cabeça. Portanto, há alguma discussão entre os estudiosos da Bíblia. Está aqui, isto é o site onde eu tirei isto, mas há outros sites que referem isto, portanto, que existem dúvidas sobre se aquela referência, depende das traduções, se aquela referência seria uma popa ou seria uma Bíblia. Relativamente à referência no Corão, encontrei esta imagem bastante engraçada, que retrata a popa como sendo simultaneamente exploradora, espia e mensageira, tudo numa só, não é? Portanto, a popa desempenha este triplo papel e está aqui então pousada na mão do rei Salomão. Portanto, esta imagem ilustra aquela passagem do Corão que eu li há pouco. Outras referências, a popa no Antigo Egito, a popa já era considerada uma ave sagrada no Antigo Egito e encontra-se representada em diversos locais nas paredes das tumbas e dos templos. Convém notar que o facto de a popa ter aquela crista de penas em cima dá-lhe um ar um bocado real, aquilo é como se fosse uma coroa de um rei, e isso contribuiu para que a popa fosse muito venerada por diferentes civilizações. Está aqui um hieroglifo, infelizmente a imagem não está com uma grande definição, mas é o hieroglifo que representa uma popa, reparem, com a crista aqui bastante destacada. Aqui uma outra representação, também numa tumba, que está agora no Museu do Louvre. Está aqui uma popa em voo, mais uma vez a crista aqui muitíssimo bem marcada, cá está o bico curvo e as asas arredondadas da popa aqui a voar. Aqui ao lado uma outra representação, neste caso é um painel que é um baixo relevo e que está num templo e que tem uma série de aves desenhadas. Está aqui a popa, que eu já vou mostrar ampliada, mas temos aqui outras coisas. Temos aqui uma garça que parece uma garça noturna, temos aqui uma ibis, temos aqui um guarda-rios a peneirar e temos aqui à direita um caimão. Isto são as aves que é mais fácil identificar. Portanto, as aves já estão representadas aqui com um detalhe bastante grande e o perfil está suficientemente bom para nós conseguirmos reconhecer. Aqui uma ampliação do desenho da esquerda, portanto reparem no detalhe com que a popa está desenhada, portanto vê-se aqui as resquinhas todas da asa, tal como elas são, o bico longo e curvo, até a tal risca branca da cauda que eu falei há pouco está aqui também muito bem representada e mais uma vez a coroa da popa ali muitíssimo evidente, que é sempre um aspecto que aparece muito nestas representações. Por fim, aqui ainda uma outra pintura que aparece uma data de espécies de aves diferentes representadas, também tem aqui patos e outras coisas. A popa está aqui embaixo à esquerda, como podem ver. Este é colorido, portanto vemos bem a cor creme da plumagem, as riscas pretas e brancas da asa, o ventre branco e cá está o longo bico curvo e mais uma vez a crista aqui em destaque. Isto são apenas algumas das muitas representações que existem do Antigo Egito, portanto não há dúvida que a popa era um animal bastante representado e bastante escolhido para este tipo de representações. Isto foi a referência de onde eu tirei então estas imagens. A seguir gostava de mencionar um outro trabalho muito interessante que se chama A Conferência das Aves. O que é isto, a Conferência das Aves? Bem, isto é um poema persa chamado Mantik Altair, portanto a Conferência das Aves é a tradução do nome, da autoria do poeta sufi, que é uma pessoa que se dedica ao sufismo, Farid ud-Din Attar, do século XII. E neste poema, portanto, ele conta uma história e as aves do mundo,
as aves do mundo reúnem-se todas para decidir quem é que há de ser o seu rei, porque elas não tinham um rei, chegaram à conclusão, não tinham um rei, temos que arranjar um rei. Quem é que há de ser o rei? Aqui no que eu li disto não descreve quem é o rei, mas descreve que a popa tem um papel de destaque, porque a popa era a ave mais sábia. Reparem, estamos na Pérsia do século XII e já aqui a popa também era associada a uma ave sábia. Então a popa, que é mais sábia, sugere que elas devem todas ir procurar o lendário Simurg, que era uma ave mítica persa. Portanto, isto é assim o resumo desta história da Conferência das Aves, que também, mais uma vez, dá aqui algum destaque à popa. Aqui temos uma pintura feita mais tarde, cerca de 1600, por Habiballah de Sava, que representa uma cena deste poema. Isto é uma pintura feita alguns séculos mais tarde para representar então este poema. A popa tem aqui várias aves, algumas até nós podemos reconhecer, está aqui uma cegonha, estão aqui umas rapinas, aqui embaixo, isto parece uma garça real, uma pega, isto talvez um galo doméstico, está aqui um caçador com uma arma, portanto isto obviamente refere-se ao facto de isto já ter sido feito muito mais tarde, por volta de 1600, quando já havia aqui armas de fogo, e a popa está aqui. Eu vou ampliar para se conseguir ver melhor, portanto a popa está aqui, onde está a oval amarela, ampliei esta parte, cá está a popa, portanto as cores são mais ou menos evidentes, e o bico curvo, e eu aqui até achei graça à crista, porque a crista aqui nem tem exatamente a configuração que costuma ter, até parece quase mesmo uma coroa real, a forma como isto foi desenhado, e embora a popa aqui não surja como o rei das aves, a verdade é que ela está aqui empoleirada e está ali a falar e os outros estão todos a ouvir. Era a ave mais sábia e quase que parece estar ali numa postura de que ela, enfim, que manda nos outros todos. Mas pronto, uma representação então em pintura deste trabalho da Conferência das Aves. Depois, um outro trabalho também de referência que se chama O Jardim das Delícias Terrenas, para quem entende de pintura. O Jardim das Delícias Terrenas é uma pintura muito conhecida, é um tríptico que descreve a história do mundo, da autoria de um pintor holandês muito conhecido chamado Hieronymus Bosch, que é um pintor holandês que viveu nos séculos XV e XVI, e esta pintura, este tríptico, foi pintado em 1504. Hieronymus Bosch é este senhor que aqui está, e esta pintura, bom, isto à partida parece que não tem muito a ver com aves, porque isto tem a ver com a história do mundo. O tríptico, no primeiro painel temos o Jardim do Éden, com o paraíso, está aqui Deus, Adão e Eva. Depois, o segundo painel, que é o maior, representa o mundo terreno e os prazeres da carne, portanto temos aqui uma data de figuras humanas despidas, entregando-se aos prazeres carnais, e à direita temos a representação do inferno. Porquê é que eu estou a pôr isto aqui? Bom, porque este painel, embora o tema seja outro, está cheio de aves. Está cheio de aves por todo lado, e o mais curioso é que estas aves estão incrivelmente bem pintadas e são quase todas reconhecíveis, ou seja, nós podemos reconhecer aqui as espécies que nos são familiares. Por exemplo, aqui no painel da esquerda temos aqui uma gralha cinzenta, que será uma Corvus cornix, aqui temos um pavão, está aí umas andorinhas a voar, está aqui um cisne no lago, aqui no painel central vemos claramente, aqui por cima deste V invertido encarnado, está aqui um gaio, né? Vê-se aqui as cores até com a manchinha azul da asa, vemos aqui andorinhas a voar, vemos aqui à direita claramente um mocho, enfim, há documentos que descrevem em detalhe as aves que aqui estão, mas eu peço a vossa atenção para este setor que aqui está, onde eu estou a passar agora ao rato, portanto no centro esquerdo do painel central, que eu ponho aqui agora uma oval. Temos aqui uma data de aves que são facilmente reconhecíveis e eu vou pôr aqui uma ampliação para se ver melhor. Temos aqui o pintacilgo, o picho-peito ruivo, o pica-pau verde, o guarda-rios, o pato real, que ia voar, a coruja do mato, e cá está ela, a nossa popa, com as penas. Aqui já não tem o ar de crista de rei, aqui são mesmo as penas da popa com as extremidades pretas, o bico curvo, e cá estão as riscas brancas e pretas da asa. E reparem, isto foi feito em 1500. O detalhe com que estas aves estão desenhadas, bastante realistas, permitem identificar quase todas as aves que aqui aparecem. E não é frequente encontrar representações de aves tão rigorosas em termos das espécies que pretendem representar numa altura destas. Quer dizer, isto
como eu vi num comentário de um site, isto já era o verdadeiro guia de identificação de aves dessa época, porque realmente tem aqui uns desenhos bastante realistas e com a popa aqui também em destaque no meio deste grupo de aves. Achei engraçado e não quis deixar de partilhar aqui. Por fim, estamos quase a terminar, mas queria ainda referir alguns aspectos interessantes relacionados com a popa na cultura popular. A popa, por ser uma ave tão vistosa e que também sempre foi muito, muito até adorada quase e admirada, a popa está fortemente presente na cultura popular de muitos países e há centenas de referências a isso. Eu selecionei algumas só para dar aqui uma amostra. Como eu já referi, aquela crista que a avó ostenta na cabeça é considerada por muitos povos uma indicação do seu estatuto real, por isso é que ela também é tão venerada e considerada uma ave especial, quer dizer, tem uma coroa, é quase como se fosse um rei. Na Grécia Antiga, há um autor de comédias, dos principais, que era Aristófanes, e que escreveu uma comédia chamada As Aves, que tem várias personagens, e então, entre essas personagens, a popa era nem mais nem menos do que o rei das aves. Ao contrário do que acontecia lá na Conferência das Aves do outro persa, aqui a popa era mesmo o rei, não é difícil perceber porquê, já tinha a coroa na cabeça. Na mitologia grega, há também uma história que mete uma popa, que era Tereu, rei da Trácia, que era marido de Procne e cunhado de Filomela. Eu já tinha referido estas personagens antes no webinário dos nomes científicos e mais recentemente no webinário do Doutor de Músico. Procne e Filomela eram irmãs, filhas do rei Pândion, que dá o nome à águia pesqueira. E a Procne casou com o Tereu, mas o Tereu começa a desejar a Filomela. Ele quer possuir a Filomela. Só que os deuses sabem dessa história, então castigam-no e transformam-no numa popa. A Filomela, como eu também já contei, é transformada num roxinol e a Procne é transformada numa andorinha. Portanto, a popa também aparece aqui na mitologia grega no meio destas transformações todas que afeta várias figuras. Na Alemanha há uma expressão muito engraçada que é stinken wie ein Wiederhopf. Wiederhopf é popa e stinken é cheirar mal. Portanto, usa-se a expressão stinken wie ein Wiederhopf para dizer cheirar mal como uma popa para descrever cheiros desagradáveis. E na Suíça até se ia mais longe. Havia uma expressão que se usava, não sei se é tão usada hoje em dia, mas que era dizer diretamente a alguém du stinkst wie ein Wiederhopf. É como dizer a alguém, epá, desculpa lá, mas cheiras mal como uma popa. Isto é quase considerado insultuoso, mas na Suíça houve uma altura em que esta expressão era bastante popular. A popa, entretanto, foi escolhida como ave do ano na Alemanha em 1976 e novamente este ano que estamos a viver, que é em 2022. Em França existe uma expressão parecida que é sale comme une loupe, porque se o ninho é considerado também um sítio muito sujo, então se alguém se apresenta muito sujo, diz-se que está sujo como uma popa. Portanto, é quase uma variante da expressão anterior, só que neste caso refere-se à sujidade e não ao cheiro. Em Marrocos, e não será o único caso, como há muitas superstições associadas à popa, a popa é comercializada para fins de uso de medicina tradicional e de charlatanice, e isto, infelizmente, significa que a popa é uma ave bastante perseguida, e isto até pode ter implicações a nível de conservação, porque quando estas aves são perseguidas para estas finalidades, para recolherem as cabeças e os olhos, etc., e as penas, acaba por afetar a nível da estabilidade da população. Penso que há mais países em que isto acontece, mas em Marrocos sei que acontece, porque já vi isto documentado. Em Israel, há uns anos, mais concretamente em 2008, foi feita uma votação, um referendo, não sei exatamente de que forma é que tomou, mas sei que houve centenas de milhares de pessoas que participaram e, para escolher qual é que havia de ser a ave nacional de Israel, e então a escolha recaiu sobre a popa, que passou a ser considerada oficialmente a ave nacional de Israel. Por fim, uma referência a Portugal. Em Portugal, além do nome popa, a espécie tem outros nomes comuns, como por exemplo boubela, catatua, poupinha, poupão ou ainda poupapão. Isto também, poupapão, é quase também uma espécie de uma onomatopaica por causa daquele canto que elas têm. Portanto, é quase uma variante disto. No caso da Galiza, bom, a Galiza eu acho que tem um lugar especial na cultura popular, porque as referências à popa são tantas que eu dediquei-lhe aqui uma página inteira para falar disto. E eu aqui vou apresentar um texto em galego que foi retirado da Wikipédia,
da edição galega da Wikipédia, eu vou ler, eu acho que o texto é perfeitamente compreensível, porque o galego ainda é mais parecido com o português do que o espanhol, eu acho que se percebe bem, eu não quis traduzir, porque senão acho que se perdia um bocadinho o sentido. Então, a polpa na Galiza chama-se bubela, parecido com o nosso bobela, e que diz assim: o mais característico desta ave é o seu cheiro desagradável, motivo pelo qual recebe os nomes de galo merdeiro, galo merdento ou galo merdoso. Vocês não se espantem com estes nomes, porque realmente, tal como no norte de Portugal, na Galiza é mais frequente utilizar estas designações, e inclusive há outras aves, como por exemplo o moleiro grande, que segundo sei o nome dessa ave é papa merdas real. Portanto, este tipo de designações para aves que porventura sejam mais sujas, na Galiza não é nada de espantar. Portanto, galo merdeiro, galo merdento ou galo merdoso são alguns dos nomes pelos quais a polpa é conhecida. E depois, crendo-se popularmente que a fêmea embutia ao ninho com excrementos humanos. Obviamente que isto era mais um daqueles mitos que não tem qualquer razão de ser. O certo é que o cheiro se deve a que se deixa amorear no interior do ninho as fezes dos pinhos. Já vimos atrás que não é bem assim a história, porque depois há a questão das secreções da glândula oropigial. Também existem outros nomes na Galiza, como por exemplo a bubela, buba, subela e popa. Em castelhano, para quem não sabe, é a bubilha, portanto, que é parecido com isto. Em castelhano, a bubilha, aqui a bubela, mas o nome principal da espécie é bubela. Ora, também na Galiza existiam algumas crenças relacionadas com a polpa. Por exemplo, pensava-se que quem ficasse a olhar detidamente para esta ave engordava. Portanto, olhar muito tempo para uma polpa não fazia bem ao peso. Mas que se fixasse a vista no ventre da bubela, então isso permitia reconciliar-se com algum inimigo que se tivesse. E que quem levasse no peito uma cabeça da polpa não seria enganado pelos feirantes. Portanto, aquilo funcionava um bocado como um amuleto contra o engano. Este é o tipo de crenças que também existem noutros países. Por exemplo, esta última já vi referida para outros países, esta de levar cabeças de polpa, e isto, infelizmente, acaba por servir de pretexto para o abate de polpas para estas finalidades. Depois há algumas expressões curiosas, por exemplo, é frequente chamar bubela ou parvo a quem se distrai com facilidade por qualquer coisa. Que bobelo és? Portanto, é parvo, olha, é um bubelo. E se há algumas locuções também, por exemplo, uma moça, uma rapariga frívola ou tola, diz que é unha bubela, é uma tola. E se alguém tem pouco juízo ou é um tolo, diz que, olha, tens uma cabeça de bubela. Portanto, isto são locuções que são habituais na Galiza, fazendo referência à polpa. Portanto, ser uma polpa ou ter uma cabeça de polpa é uma pessoa que é tola. Há também um refraneiro, portanto, há alguns rifões populares. Por exemplo, quando canta a bubela, amanhã todo para a cega é para a colheita. Ou, quando oias a bubela, quando ouvires a polpa, deixa os bois e colhe a gavela é a marreta. Portanto, também tem a ver com as tarefas agrícolas da colheita. E depois, outra muito engraçada, se em março não canta o cuco, nem em abril a bubela e a rolinha não roleia, que é se a rola não arrulha, estamos a falar da rola brava, mal a cocecha se espera. Portanto, se não vier o cuco, nem a bubela, nem a popa, nem a rola, isto está o caldo, está a coisa mal parada relativamente às colheitas. E ainda, se por San José a bubela não vem, catá-la morta ou algo tem. Ora, vamos explicar isto. São José é o dia de São José, que é o dia do pai, que é 19 de março. As polpas no norte de Portugal, onde são estivais, chegam normalmente na segunda semana de março, portanto 10, 15. Eu penso que na Galiza as datas devem ser semelhantes. Portanto, até 10, 15 de março as polpas devem chegar à Galiza. Se chegarmos ao dia de São José, que é dia 19, e ainda não temos a bubela, das duas uma. Ou está morta, ou aconteceu-lhe alguma coisa, que está lá morta, ou algo tem. Portanto, um ditado que diz que a bubela tem que chegar antes do dia de São José. E depois ainda um cantigeiro, que são cantigas populares. Eu aqui não sei as músicas disto, só posso recitar, mas tem algumas muito engraçadas. Por exemplo, agora que vem o cuco, porque os cucos também chegam em março, agora que vem o cuco, também há de vir a bubela. Deixa-me dormir um sono na tua cama de pedra. Bem, eu li isto, eu não entendo o que é que isto quer dizer. Contactei uns ornitólogos galegos para lhes perguntar se eles sabiam se isto é uma cantiga de sedução ou se é outro significado. Disseram que não sabem, que cama de pedra às vezes refere-se a túmulo ou sepulcro, mas que não será o significado aqui. Portanto, fica aqui um bocadinho na dúvida o que é que será isto, deixa-me dormir um sono na tua cama de pedra. Mas faz a referência ao cuco e à bubela. Outra, canta cuco,
na casinha da bubela, coitadinha da menina que lhe chove na capela. Reparem, dizer que o cuco canta na casinha da bubela, isto é uma referência ao facto do cuco fazer ninho, pôr os ovos nos ninhos de outras espécies. Portanto, o que é que o cuco vai fazer à casa da bubela? Se calhar é para pôr lá um ovo, porque isto nós sabemos que o cuco não constrói ninho. Outro, canta cuco, que já cantou a bubela, quer dizer que a bubela chega antes do cuco. Cantam os bichinhos todos no tempo da primavera. E por fim, quem ouviu cantar o cuco também ouviu a bubela, já te podias calar ouvidos de parovela. Para o vela o significado não está completamente claro, mesmo nas referências que eu encontrei pode ser uma corruptela de outra coisa qualquer. De qualquer forma, há aqui várias cantigas que fazem referência ao cuco e à bubela, a popa, né? Que são ambas espécies estivais na Galiza. Eu achei muito engraçado toda esta lista, e eles têm ditados e refrões para uma série de outras espécies, portanto há muita cultura popular associada às aves selvagens. E no caso da popa tem aqui um conjunto bastante engraçado. Bom, para terminar, ainda uma referência à heráldica, há várias cidades europeias que nos seus brasões têm representações de popas, por exemplo, Arnstedt na Alemanha, está aqui, popa pousada, com a sua crista, Kuktiskas na Lituânia, aqui embaixo mais duas, esta tem aqui outros animais, mas tem aqui 3 popas, esta é Dirinon em França, à direita, Marups, na Letónia, aqui uma popa com uma folha no bico. Reparem o detalhe de ter também a cauda preta com a risca branca, as riscas brancas e pretas na asa e depois o corpo bege, as outras já estão com umas cores um bocadinho diferentes. E ainda uma aldeia em Espanha, que é Belmonte d'Urgell, na Catalunha, que também tem aqui a popa com o escudo com as 3 torres por cima, portanto também aqui com as riscas na cauda na asa, um bocadinho estilizado. E ainda há outros casos pela Europa, eu pus aqui alguns como exemplo para verem que a popa é um animal que é selecionado várias vezes como animal para figurar nos brasões de armas de várias localidades, o que significa que é também uma ave apreciada e valorizada. Pronto, vamos terminar então com a ficha resumo daquilo que aprendemos hoje. A popa, como vimos, distribui-se pela Eurásia de forma descontínua. É migradora parcial na parte norte da área de ocorrência, como acontece com muitas outras aves que nidificam na Europa, é residente no sul. Vimos que regrediu em vários países do norte da Europa. Vimos que ocorre na Madeira e nas Canárias e que em Portugal é mais abundante no interior alentejano do que no resto do país, principalmente nas bacias do Guadiana e parte do Sado. Vimos que também tem um estatuto migratório misto no nosso país, que é estival no litoral norte e centro, mas que é residente no interior do país e em todo o sul, a região a sul do Tejo. Vimos que na Madeira é uma espécie residente comum, mas apenas na ilha de Porto Santo, e vimos que a fama do mau cheiro que a popa tem, efetivamente há um mau cheiro, e que isso tem a ver principalmente com o líquido mal cheiroso que é expelido através da glândula oropigial, quer das crias que estão no ninho, quer da fêmea também, quando está a incubar ou a cuidar das crias. E, por fim, vimos que a popa tem uma forte presença na cultura popular, na arte, na heráldica, na religião e em diversos outros aspectos. Portanto, é uma espécie que está muito presente, é muito referida, e há realmente uma infinidade de histórias interessantíssimas acerca desta ave. Pronto, eu hoje demorei um bocadinho mais, espero que me desculpem que eu hoje tinha tanta coisa para dizer e mesmo assim procurei selecionar o mais relevante. Espero que tenham gostado desta apresentação um bocadinho diferente do habitual e que tenha contribuído para ficarem a saber um bocadinho mais sobre esta ave fantástica que é a popa. Obrigado a todos pela vossa atenção e, como sempre, fico à disposição para quaisquer questões.